Falar. Bonjour, bonjour, meus amis. Gente, bom dia. Boa segunda-feira para vocês. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre aluguéis. Olha só. Aqui, por exemplo, esse prédio aqui, vou mostrar para vocês, ó. Tá alugando aqui, ó. Então, eu queria falar com vocês, né? Comentar com vocês. Aproveitar que eu tô dando aqui minha caminhadinha matinal, né? Agora é 5, como sempre, 5h40 da manhã. E olha só os prédios aqui como são bonitinhos. Tá vendo aqui ele, ó? Aqui na lateral, muito bonitinho, né? Provavelmente é um de 2 quartos. O valor eu já não sei, gente. Mas quem tá aqui, de repente tá vendo esse vídeo, pode anotar o número, né? Dar uma pausa, anotar o número e ligar, né? Pra saber como é que é as exigências. Porque aqui o aluguel tem uma regra. Aqui que eu tô falando na província de Quebec, no Canadá, tá? Aqui especificamente estou na cidade de Longueuil. Então aqui tem algumas exigências que eles pedem. Geralmente é que o Canadá inteiro pede, né? Que é o primeiro aluguel e uma caução, né? Mas eu fiquei sabendo que aqui não é obrigatório essa caução. Eu fiquei sabendo, como eu fiquei sabendo? Através do meu, do proprietário da casa onde eu moro, né? Ele falou que não, isso é ilegal. Quando a gente chegou, a gente tentou alugar e todos que a gente tentou alugar, inclusive bora ali um pouquinho? Inclusive com como é que fala? Imobiliária, né? Eles pediram o primeiro e o último aluguel. Tinha uns que pediam 2 aluguéis adiantados, outros queriam 3, principalmente para nós que éramos recém-chegados, sem histórico, né? Você tem que ter histórico. Vou entrar aqui no parquinho, gente, pra gente sentar e conversar melhor. Então, principalmente sem histórico, eles pedem. Mas, segundo o meu senhorio, né? Ele disse que isso é ilegal, viu? Tanto é que ele não cobrou da gente. É essa casa que eu moro aqui na cidade de Longueuil. E ele tem várias casas aqui na cidade que ele aluga, né? Então, aqui, lá em Montreal, no caso, né? A gente alugou um apartamento. Conseguimos alugar um apartamento. Quer sentar ali naquele banco ou ali? E tu brinca aqui. Vou sentar aqui. Olha, gente, parquinho para criança. Eu trouxe a minha criança para passear comigo hoje, para andar comigo hoje. E eu vou sentar aqui para falar melhor com vocês enquanto ele brinca aqui. Meu bebê. Então, gente, como eu estava falando, né? A questão do aluguel. Uma dica que eu dou, que você preste muita atenção na hora que você for fazer o seu contrato de aluguel. Para quem não sabe, o aluguel aqui, ele geralmente, assim, 99% é de 1 ano, né? Muito raramente alguém faz por 6 meses ou por temporada, tipo 3 meses. Existe sim, né? Mas é muito específico, não é em todo o bairro, não é todo mundo. Então, como nós estamos aqui com um problema de moradia, né? Já tem algum tempo. Então, o problema tem moradia, só que tá muito caro. Da época que eu cheguei, né, há 4 anos atrás, para agora, os preços só subiram até agora, né? Então, assim, é muito difícil você achar um imóvel decente para você morar. Eu vou contar para vocês a minha experiência, que não foi muito legal. Nosso primeiro imóvel aqui, ele tinha barata. Por fim, a gente descobriu que tinha rato, tinha formiga, né? Mas a gente só tinha ele de opção, né? Só tínhamos ele de opção, que nos aceitou, né? Porque na época nós ainda estávamos com visto de turismo, então isso atrapalha muito você conseguir um aluguel de 1 ano,
né? Porque eles pedem para você qual é o seu status aqui. Eles querem saber, lógico, né? A documentação entre elas é o seu status, né? Então você tem que mandar uma cópia, provar que você está aqui como estudante ou como trabalhador, né, temporário. Você tem que mostrar o seu status, se você não é residente permanente e se você não é cidadão. E aí, quanto mais vamos supor, você vai ficar 2 anos, seu visto é de 2 anos, eles vão ser mais resistentes, sabe, para alugar para você, porque sabe que você não tem credit score, né, você não tem garantias nenhuma. Então, às vezes eles metem a faca mesmo e pedem mais aluguéis adiantados. E isso é totalmente ilegal, gente, totalmente ilegal. Como eu estava falando da gente, eu vou mostrar para vocês aqui, enquanto eu vou falando, eu vou mostrando para vocês aqui o apartamento que nós morávamos, para você ver que eu não estou exagerando. Por mais que a gente limpasse assim, direto, as baratas vinham, porque infestação de barata, né? Tem uma baratinha ou outra, como no Brasil tem, né? Às vezes aparece uma baratinha do nada, aí você vai lá e mata, ok. Mas nesse apartamento não, gente, era todos os dias você acordava com uma mesa cheia de barata, com a pia cheia de barata. Se deixasse louça suja, nossa, pior ainda, né? Porque barata quer o quê? Água e comida. Se você deixa para elas, ela não vai sair daí nunca. Formiga. E quando a gente estava no último mês para a gente sair, no mês inclusive que a gente saiu, apareceu um rato. Eu filmei o ratinho. Então, gente, é complicado você. E o apartamento era um apartamento 3,5, né? 3,5 aqui é um quarto, uma sala, uma cozinha e o meio é o banheiro, tá? Então, 4,5 seria 2 quartos, uma sala, uma cozinha e o meio sempre é o banheiro. Então, 4 pessoas morando num 3,5, né, com um quarto, e nessa situação, né, a gente teve que deixar, se você for para os vídeos atrás aí, eu peguei um sofá no lixo, um sofá que estava muito bom ainda, eu usava ele, uma mesa, já tinha uma mesa bem legal de escritório, um armário de escritório, a gente tinha, tudo a gente achou no lixo, gente, mas em boas condições. E a gente teve que deixar porque estava infestado de barata, então não dava para trazer, sabe? Não dava. Eu vou mostrar para vocês depois ali a minha casa, não sei se nesse vídeo ou no outro, né? Mas para você ver que a gente não tem nada. E a gente, porque tudo a gente deixou lá, porque a gente não queria trazer barata para casa, para nova casa, né? Eu não sabia se tinha, já pensou? Então, porque aqui não é barata que nem no Brasil, né? São baratas pequenininhas, como vocês viram aí nos vídeos. Mas o que eu quero dizer para vocês é para vocês terem cuidado na hora de alugar, vocês ainda estando no Brasil. O interessante é você vir ver a casa, o local. Por exemplo, a gente foi atrás, quando nós estávamos atrás, a gente foi num apartamento muito legal, no bairro que a gente queria, sabe, ali no platô e tal, muito legal. Só que, gente, o prédio em todo, quando você abria aquela primeira porta, só vinha não é fumaça, é cheiro de nicotina pura. Então, eu não fumo, meu marido não fuma, a gente não fuma, a gente não bebe, né, raramente bebe. Então, isso pra gente, por mais que a gente estava precisando no momento, ia nos incomodar. Mas assim, então, se você não gosta, né, de cheiro de cigarro, então não é uma opção. Se você tem vizinhos barulhentos, também não é uma opção, porque tem vizinhos que são maravilhosos, mas tem vizinhos que são barulhentos, fazem barulho. Então, gente, é isso, você tem que prestar muita atenção. Outra coisa, as pessoas, não estou dizendo todas, mas as pessoas às vezes querem chegar aqui e alugar um apartamento já caríssimo, de 2
quase 3 mil dólares. Gente, não faz isso. Se você está recém-chegado e você não vem como residente permanente, não aluga um apartamento muito caro. Lógico, em boas condições, sem barata, sem nada, porque tem, mas não aluga muito caro, porque depois vai ficar difícil de você repassar esse aluguel. Porque aqui, como eu disse no início, o contrato é de 1 ano. Se você rompe esse contrato de 1 ano, você tem que pagar uma multa. E muitas vezes, além da multa, você ainda tem que pagar os meses dos aluguéis que ainda faltam. Um exemplo, você alugou por 12 meses. E você, com 6 meses, você encontrou um outro apartamento melhor, sem barata, né? Digamos assim. Você não pode simplesmente dizer, ó, toma, eu encontrei outro apartamento e vou me embora, tá? Você tem que cumprir o seu contrato, porque você está fazendo uma quebra de contrato. E nessa quebra de contrato, tem as multas, aquela caução que você deu lá, eles não vão te devolver, tá? E aí você ainda vai ter que pagar os 6 meses de aluguel restante. Aí você vai pagar os 6 meses de aluguel restante e fora o novo aluguel, né? Existe aqui um órgão chamado TAL. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também para ajudar você, caso você more aqui e ainda não saiba, ou você que está vindo aqui fazer, alugar pela primeira vez. Esse órgão é o órgão que é o Tribunal de Aluguéis, tá? Daqui da província de Quebec, tá? Estou falando da província de Quebec, mais uma vez, para ninguém pensar que é do Canadá inteiro. Então, esse órgão, tanto você como inquilino faz a reclamação do seu prédio, do proprietário para este lugar, quanto o proprietário pode fazer reclamação de você para este lugar. Então, é um tribunal mesmo de justiça, tá? Vocês vão lá vai ter audiência, vai ter juiz para julgar o caso. E se você tiver errado, você vai ter que pagar o que for determinado. E se o dono do apartamento estiver errado, ele vai ter que pagar o que o juiz determinou. Vou dar um exemplo. Nesse apartamento que eu morava, cheio de baratinha, se eu quisesse demandar esse proprietário, eu poderia. Porque eu mandei inúmeros e-mails para ele dizendo do problema, eu falei para ele, nunca fale de boca, porque aqui o pessoal, sabe, eu vou dizer a verdade, eles são safados, a grande maioria é safada. Então, assim, não fale, mande e-mail. Tudo você tem que estar registrado por escrito, tá? Mande mensagem, copie, faça tudo, mas nunca fale. Fale, lógico, a gente fala, mas você está respaldado se você mandar o e-mail e guarde todos os e-mails que ele te mandar, que ele te respondeu. Se ele não te respondeu, ótimo, porque se ele não te respondeu, isso é prova que você tentou entrar em contato, você, né, se esforçou e ele não respondeu para você, né, o dono do apartamento. Então, e não resolveu o seu problema, né, porque isso é questão de saúde pública, né, gente? É insalubre você morar num local desse. Mofo também, pode não ter rato, pode não ter barato, pode não ter formiga, mas se tiver mofo aqui também eles abominam. Então o dono tem que dar o jeito de tirar o mofo dali, porque o mofo, imagina, você passa 6 meses fechado, sem poder abrir as janelas, né, por conta do inverno, e só respirando aquele mofo, vai dar problema lá na frente para você, né, no seu pulmão. Então, você pode fazer demandar o dono lá do apartamento, se tiver. Nós não fizemos isso porque a gente entrou em acordo, a gente conversou com ele, né, e a gente saiu do apartamento e tal. Mas eu continuo, como vocês viram aí, com as fotos, eu tenho as imagens, tenho tudo. Se ele quiser nos demandar, né, eu tenho as provas aí que podem né, rebater aí essa coisa. Então, a gente saiu faltando um mês para terminar o nosso contrato, né? Teoricamente, a gente teria que pagar esse um mês, mas a gente não pagou porque a gente chegou num acordo. E se eu tivesse demandado ele,
né? Já que ele não resolveu tudo isso, o que ia acontecer? O que geralmente esse tal, né, esse tribunal resolve? Ele ia ter que pagar o meu novo aluguel, ele ia ter que pagar a minha mudança, tá? E ia ter que devolver a minha caução, a caução que eu dei. Porque nós demos caução quando a gente entrou nesse apartamento. Nós pagamos o aluguel e ainda pagamos mais a caução. Então, ele teria que devolver pra gente a nossa caução, teria que devolver, né, teria que pagar a nossa mudança e teria que pagar o meu primeiro aluguel lá, ou caução, se eles pedissem lá, aqui. Mas não foi o caso, porque a gente entrou em acordo. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado na hora que vocês vão alugar ou contrata a pessoa para alugar para vocês. Perguntem como é que é, se o apartamento fede, como é que é é bom a pessoa ir visitar no horário que as pessoas estão em casa, porque você ir no horário que não tem ninguém, o apartamento tá tudo silencioso, mas quando tá em casa as pessoas, como é que é a dinâmica? É assim que a gente ia fazer. Geralmente a gente marcava no final da tarde, porque as pessoas já estavam em casa. Então a gente conseguia ouvir, porque as paredes aqui são muito finas, né, gente? Então é assim que você tem que ter, se você não estiver aqui, né? É bom você tomar esse tipo de precaução e ter muito cuidado com a questão de pagar aluguel muito caro. Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e eu pretendo fazer vídeo todos os dias. Amanhã eu vou vir com outro tema para vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, gente, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, ajuda a gente a crescer. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E deixa seu comentário. Tchau, pessoal!